Amém. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco, amém? Vamos iniciar mais um culto na presença do Senhor. Como é bom estarmos aqui mais uma vez com vocês. Você que pode, pegue a sua palavra aí na sua casa, ou onde você estiver, pegue o seu celular. Abra comigo, por favor, no livro de Salmos, no capítulo 121. Salmos capítulo 121, no versículo 1, nos diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Vamos falar com o Pai. Vamos levar os nossos olhos aos montes, porque o nosso socorro vem dele. O nosso grande socorro, o que vai nos fortalecer é o Senhor, amém? Feche seus olhos. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti mais uma vez. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha estar, ó Deus, direcionando as nossas vidas nesse momento tão diferente, meu Pai. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja, Senhor, fortalecendo as nossas mentes, os nossos ouvidos, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais. Nós entregamos a Ti, ó Deus, esse temporal e acreditamos, Espírito Santo, que a vitória é certa nas Tuas mãos, a vitória é certa diante de Ti. Se você conhece esse hino, erga a sua voz e cante comigo. Aleluias. Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode ferir, com Ele à noite eu posso até sorrir. Estou
nosso lugar seguro. Ele é a nossa fortaleza. Repita isso na sua casa: Senhor, Tu és o meu lugar seguro. Tu és a minha fortaleza, Pai. Aleluias. Aleluias. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono dos céus. Estou olhando Para os montes, o meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar os montes, Ele não descansa, Ele é O guarda de Israel, Rei da terra e é também tudo dono do dos céu. céus. Aleluias. Ele é o Rei da Aleluias. terra, Ele é o dono dos céus. Aleluias. 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 Nesse mesmo mover, nesse mesmo espírito, continua adorando esse Deus que tem cuidado de mim, cuidado de você, cuidado da sua casa, com esse amor impressionante. É só Jesus para cuidar de nós nesse momento tão difícil. Como é difícil, mas o Senhor está ao seu lado, aonde você estiver. Clame ao Senhor, aonde você estiver. Adore ao Senhor como se fosse o último dia da sua vida. Não se preocupe com quem está ao seu lado, mas adore o Senhor como se fosse a última vez. O amor de Deus é impressionante. Aleluias. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Declare: oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim.
não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Amor que não se mede, amor que não se compra. Amor que não se compra, que não se mede, é o amor dele. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, amor de Deus, amor de Deus. Aleluia. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, Deus. Com as nossas limitações te amamos, te amamos, te amamos. Confiamos em ti, Senhor, totalmente em ti. Sabemos que o Senhor tem preparado. Sabemos que o Senhor tem tratado. Confiamos em ti. Amor de Deus, Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. O impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
paz seja convosco. Quanta saudade estamos de vocês. Espero que vocês também estejam com muitas saudades de nós, porque essa distância trouxe para nós assim muito entendimento, para a gente valorizar o que Deus tem nos dado, para que a gente pare de reclamar, até as coisas chatas da vida que antes reclamávamos, agora estamos com saudades dela. Que saudade de ver as crianças correndo para a igreja fora, gritando, e o pastor olhando, procurando um diácono, uma diaconisa, para ajudar com esta criança. E tudo isso hoje, quando a gente para pensar, é motivo de saudades. Um abraço virtual aí, para a minha igreja Aliançados, São Paulo Camilo 3, estou aqui hoje na igreja do pastor Richard, Aliançados do Reino, Paulo Camilo 1, e nós estamos assim, na expectativa de que dias melhores virão, e isso, com certeza, vai fazer a igreja mais forte, mais amorosa, mais guerreira, uma igreja que vai ter mais disposição para evangelizar, porque estamos nesta batalha, mas crendo e sabendo que a nossa vitória é certa. Amém? Queridos, hoje eu vou trazer uma mensagem aos nossos corações. Deus tem falado muito comigo durante esse processo dessa quarentena, passagens que antes passava despercebido, né? E agora, com essa quarentena, a gente medita nela assim com mais frequência, e vendo que nessas coisas que antes a gente nem prestava atenção, agora a gente presta mais atenção nos detalhes da palavra. Então, hoje eu quero, eu daria esse nome para a minha mensagem, o seguinte: a incredulidade pode te tirar da rota, tá? Para onde você está indo? Como você está indo? Porque se você está indo dizendo que crê, mas na hora de mostrar a tua fé, na hora de exercitar a tua fé, você não crê, isso pode te tirar da rota. Porque falar de fé e ter atitude de fé são coisas diferentes. São coisas muito diferentes. Eu posso falar muito de fé e na hora de exercitar a minha fé, eu não ter fé. Então nós vamos ver alguns pontos, né? Nós vamos começar em Êxodo e logo depois nós vamos para Números. Vamos ver algumas atitudes do povo de Deus que eles viveram isso, tá? Então, Êxodo capítulo 3. Vamos ver o que a Bíblia diz. Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versos 14, passagem muito conhecida. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel, e dize-lhes: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão,
o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me apareceu, dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que emana leite e mel. Queridos, todos nós conhecemos estas passagens. Então nós sabemos a história de Moisés, e que Deus chamou Moisés, atraiu Moisés através de uma sarça ardente, e lá no alto do monte, Deus então teve esta conversa com Moisés e mandou Moisés voltar ao Egito para tirar o povo dele que estava como escravo no Egito por 430 anos. A Bíblia diz aqui que Deus falou com eles: eu tenho visitado e tenho visto a aflição do meu povo. Ou seja, agora Deus fala com Moisés: eis que eu vou tirar vocês da terra do Egito e levarei vocês a uma terra. Só que nessa terra está lá o Eveu, o Jebuseu, o Amorreu, o Eteu, mas é uma terra que emana leite e mel. Eu quero chamar a sua atenção para esse ponto, que a Bíblia diz que Deus falou com eles, que estaria tirando eles do Egito, levando eles para aquela terra, só que aquela terra estava ocupada. Mas Deus falou com eles: não os temais, esta terra é de vocês. E Deus deu os nomes de todos os povos que habitavam aquela terra. Então Moisés retorna ao Egito e informa o povo de tudo isto que Deus falou com ele. Lembrando a vocês que aí começa o processo de libertação, e todos nós conhecemos, né, que Deus, com mão poderosa, com mão forte, que Deus então leva as 10 pragas sobre o Egito, e num ato extraordinário, Deus então abre o mar e o povo passa em seco. Todo mundo conhece essa história bíblica. E o povo passa em terra seca, atravessou o mar. A Bíblia diz então que do outro lado eles tiveram sede, reclamavam que estava com sede. Deus fazia parecer a água da rocha. Eles reclamavam que estavam com fome. Deus enviava cordeniz, Deus enviava o maná, o pão do céu. Ou seja, este povo que saiu do Egito é um povo que viu milagres que nenhuma outra pessoa do mundo até hoje viu. Então eles viram milagres extraordinários. Eles viram milagres que ninguém podia discutir cientificamente que ali não estava a mão de Deus. E este povo então é o povo que viu um dos maiores milagres acontecer sobre a face da terra. Milagre de todo tipo. E eles então, do outro lado, o povo não parou de reclamar. O povo continuou murmurando. Murmurava contra Moisés, murmurava contra Arão, murmurava do calor, murmurava do maná, murmurava da sede, murmurava de tudo. É como hoje, né? A gente não para de reclamar, não para de murmurar, tudo está ruim, está faltando alguma coisa. Então a gente hoje não, também se for olhar para esse ponto, a misericórdia de Deus tem sido assim extraordinária sobre nós. Mas eu quero agora conduzir você a um ponto lá em Números 13. Quando estava perto
de chegar a Canaã, a Bíblia diz então que eles estavam acampados e foi ideia dos discípulos, do povo de Deus, de enviar espias. Essa ideia não foi de Deus. Está lá em Deuteronômio capítulo 1. Vamos lá primeiro. Eu já ia ler primeiro aqui, mas só para você conferir, Deuteronômio aí, capítulo 1. Acompanhe comigo, para você ver. 21. Moisés falando: eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possuía, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espie a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem, e foram e subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol, e tomaram do fruto da terra nas mãos, e nolo trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Então, essa ideia de espiar a terra, esta ideia saiu do próprio povo. Aí você talvez esteja perguntando: por que então Deus permitiu a ideia deles? Por que Deus então autorizou? Porque presta atenção, meus queridos, quando alguma coisa está muito no nosso coração, então Deus permite aquilo ser do nosso jeito, para que a gente saiba que o jeito dele sempre vai ser melhor do que o nosso jeito. Então às vezes Deus até permite o nosso jeito, a gente pensar que teve uma boa ideia, mas na verdade Deus já tinha falado com eles. Antes deles saírem do Egito, Deus já tinha falado com eles: é terra boa, é terra que mana leite e mel, só que ela está ocupada. Mas não os temais, eu serei contigo. É como hoje, o Senhor continua dizendo: não temas, igreja, eu sou contigo. Não se atemorize diante das adversidades. A palavra continua a mesma, é o mesmo Deus, é o mesmo princípio. Aí vamos ler agora Números aí, capítulo 13. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandato do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Aqueles homens então que foram enviados para espiar a terra, não era qualquer pessoa, não era qualquer um. A Bíblia diz que eles eram príncipes, eles eram cabeças de tribo, eles é aqueles que iam falar em nome do povo, eles eram representantes do povo. Então aqueles homens eram homens que foram escolhidos. Olha que coisa interessante, eles foram escolhidos. Então a gente precisa prestar atenção, principalmente nós que somos escolhidos para fazer a obra de Deus, nós que somos escolhidos
para falar em nome de Deus. Nós que somos escolhidos para falar a palavra de Deus. Vocês que cantam a Deus, para Deus, em nome de Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, porque estes homens foram escolhidos. Mas o trabalho deles, será que correspondeu? Será que foi bom? Qual que era o trabalho deles? Fazer um relatório, né? Como eram as cidades, que tipo de plantação havia, que tipo de pessoas, se era fortificada ou não, se era planície ou montanhosa, um relatório do terreno para onde eles estavam indo. Lembrando a vocês que a ideia original partiu deles, porque Deus já tinha falado com eles: entra e possui a terra. E esses homens, quando voltaram, aqui no versículo 22, e subiram pelo Negueb, e vieram até Hebrom. Estava ali Aimã, Sesai e Teumai, filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoar, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide com um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens numa vara, como também romãs e figos. Ou seja, aquele cacho de uva era tão extraordinário, que a Bíblia diz que precisou de 2 homens. Colocaram uma vara no cacho e colocaram nos ombros para levar aquele cacho de uva. Ou seja, então era verdade, era terra boa, era terra que mana leite e mel. Então Deus não mentiu, Deus já tinha falado, é terra boa, pode acreditar, confia em mim. Sou eu que estou tirando vocês do Egito, e estou tirando vocês do Egito em promessa a Abraão. Então acredite, é terra boa, é terra que mana leite e mel. Então esses espias, eles voltaram com o fruto da terra. É parte então que Deus falou verdade, e a outra parte Deus não falou verdade. Deus falou que a terra era boa e provou pelos frutos. Eles acreditaram nisto. E o restante? Por que eles não acreditaram? Porque a terra estava ocupada? Mas o mesmo Deus que falou que era para eles acreditar que Deus iria protegê-los, que Deus iria introduzi-los àquela terra, aí eles já não creram. Igreja querida, eu quero chamar a sua atenção. Ou você acredita na Bíblia toda, ou não acredita em nada. Não tem como você escolher pontos da Bíblia que você quer acreditar. Não adianta você querer escolher pontos da Bíblia e isso eu acredito, isso eu não acredito. Então eles viram que Deus falou a verdade, que era a terra boa, terra que mana leite e mel. Mas vamos ver o relatório que eles fizeram. Eles cometeram o primeiro erro deles: duvidaram da palavra de Deus. O relatório dos espias, olha o que diz, versículo 25 em diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes a conta a eles e a toda a congregação, mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto da terra. Ou seja, eles confirmaram o que Deus já tinha falado.
Aí eles começam agora, no versículo 28, a fraquejar na fé. Aí eles começam a dizer: o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. Igreja querida, eu quero falar com vocês sobre esse ponto aqui. Este ponto aqui, aqueles 12 espias tinham a incumbência de voltar com o relatório. E o relatório deles, pela a fé, deveria ser um relatório positivo. Por quê? Porque esses 12 espias, eles estavam no Egito junto com Moisés. Esses 12 espias, eles viram todos os milagres que Deus já havia feito. Esses 12 espias, eles também atravessaram o Mar Vermelho. Esses 12 espias comeram do maná, comiam do maná, bebiam a água que saía da rocha. Eles viram coisas extraordinárias. Mas isso não foi o suficiente para que eles não temessem. O que a gente aprende com isto, igreja? Que às vezes a gente vê tanto milagres, a gente vê Deus fazendo curas extraordinárias hoje nas igrejas, a gente ouve testemunhos fascinantes de curas, a gente vê Deus ainda hoje fazendo o extraordinário. Mas o que a gente aprende? Então, apesar da igreja ver tantas coisas, será que é o suficiente para você realmente crer? Será que isso é o bastante para que a igreja desenvolva a sua fé? Por quê? Porque esses 12 espias, eles trouxeram parte do relatório positivo, que eram os frutos, que a terra realmente era boa. Mas quando eles foram falar dos habitantes da terra, aí eles recuaram na fé. Aí eles começaram a dizer: ah, lá tem os amorreus, lá tem os heveus, lá tem os jebuseus. E onde que está a novidade? Porque Deus já tinha falado isto antes deles saírem do Egito. Eles sabiam que a terra estava ocupada. O que eu quero dizer com isto? Nós, enquanto igreja, nós sabemos o que a Bíblia diz acerca das coisas que estão para acontecer. Nós, enquanto igreja, nós sabemos o que Deus diz que vai fazer. E por que a igreja fica tão tímida quando alguma coisa do tipo coronavírus acontece? Por que a igreja fica tão apavorada? Por que
que o crente tem o mesmo comportamento do não crente. Os 12 espias, eles deveriam chegar com relatório, ainda que eles vissem coisas lá realmente que dava medo, mas eles podiam chegar e dizer: olha, Moisés, lá realmente tem gigantes, mas quem é esse gigante diante do nosso Deus? O nosso Deus que nos fez atravessar com o nosso pé em seco no meio do Mar Vermelho. Ou seja, meu querido, nós que falamos com o público, você que é líder de uma célula, de um grupo, nós temos que tomar cuidado como que expressamos nesse tempo de crise a nossa fé. Como que nós vamos motivar a fé dos outros que talvez têm menos conhecimento do que nós? Talvez eles não tenham um relacionamento tão profundo com Deus. Talvez você tenha um pouquinho a mais, eu tenho um pouquinho a mais, mas como que nós vamos então motivar a fé desses irmãos, se o nosso comportamento às vezes é como o dos 10 espias, que em vez de motivar o povo a crer no que Deus pode fazer, em nenhum momento Deus tentou enganar o povo que Ele tirou do Egito, mas Ele diz: a terra está ocupada. Em outras palavras, meu querido, em nenhum momento a igreja também não quer enganar o mundo, nossas ovelhas, de que isso não é importante, de que os cuidados não são importantes. Não é isto, mas nós temos que entender e implantar no coração deles que, independente da situação, o nosso Deus, Ele é soberano sobre o coronavírus. Ele é soberano sobre qualquer praga. Ele é soberano sobre qualquer doença. Ele é soberano sobre qualquer coisa. Nós temos que ensinar as pessoas a, nesse momento de incerteza, a nesse momento de dor, de confusão, a olhar para Deus, a confiar em Deus. Esse é o papel da igreja. Então, eu não estou dizendo que você tem que tentar a Deus e sair por aí fazendo loucuras. Então, se os entendidos, os médicos, dizem que é bom usar álcool, é bom usar máscara, claro que vamos fazer tudo isso. Por quê? Porque nós somos sábios, porque nós queremos obedecer, porque nós temos entendimento. Mas não vamos colocar a nossa confiança como se isso fosse a solução do problema. A solução desse problema se chama Jesus Cristo. Ele é a solução desse problema. Então os espias, 10 deles, eles cometeram um pecado muito grande. Eles infamaram a terra, infamaram e inflamaram a terra. É como se Deus tivesse mentido para eles. E o povo então ficou alvoroçado, como estamos vendo hoje. E o povo ficou alvoroçado com isso. E o povo então temeu muito. Vamos aí no versículo 14, capítulo 14. Capítulo 14. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto,
E por que nos traz o Senhor a esta terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E dizíamos aos outros: levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto como pão o podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Que coisa linda, né? Olha o que a Bíblia está dizendo aí no versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós. É muito importante a igreja entender, quando a gente fala de assuntos tão delicados, né? Como estamos vivendo agora sobre o coronavírus, né? Ah, pastor, então quer dizer que nenhum crente vai morrer de coronavírus? Eu não estou dizendo isto, tá? Um crente pode morrer de coronavírus. Estamos sujeitos a qualquer enfermidade. O que eu estou dizendo é que Deus é soberano. Ainda que um crente, ainda que um de nós seja infectado pelo coronavírus, ele tem autoridade, ele tem poder para repreender essa doença. Não quer dizer que porque eu fui infectado, que automaticamente eu já vou ter que morrer. Então, o que a igreja precisa focar é na soberania de Deus, é na vontade de Deus. Então aqui, Josué e Caleb, eles tentaram apaziguar o povo. Eles tentaram, olha, o Senhor prometeu, esse povo será como pão para nós. Nós vamos devorá-lo como pão. Então era 2 contra 10. Os 10 conseguiram infamar toda a congregação. Então você imagina, você que é líder, você que é pastor, você que canta, toca no altar, você tem que tomar cuidado, porque as suas palavras, assim como o coronavírus, pode infectar toda uma igreja. As suas palavras podem infectar todo um bairro, pode infectar a sua família. Então aí nós precisamos tomar muito cuidado como nos posicionamos nesses momentos delicados. E fazer como Josué e Caleb, motivar a fé do povo. Tudo isso está acontecendo, mas vamos ver o que Deus diz. Vamos focar nas promessas. Vamos ver quais são as promessas de Deus para nós. E são inúmeras delas. Então eu não vou ficar preocupada com o que o ministro da saúde está dizendo, apesar de ser verídico, apesar realmente de precisar termos todos os cuidados. Por quê? Porque ele entende do que ele está falando. Ele é da área médica, então ele vai falar clinicamente aquilo que ele entende. Não vamos ficar discutindo essas questões, o que o presidente disse, o que o ministro disse, mas nós que somos da fé, vamos ver o que Deus diz.
É isso que nós temos que ver. É nisso que nós temos que focar. O ministro está fazendo o papel dele, o presidente está fazendo o papel dele, e a igreja precisa fazer o papel dela, que é atrair as pessoas para Cristo. É mostrar para eles que o sacrifício de Jesus na cruz não foi em vão, que pelas pisaduras que ele levou, nós ainda somos sarados, ainda hoje. Igreja querida, vamos continuar aqui rapidamente. O versículo 10 em diante aí. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejassem. Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação, a todos os filhos de Israel. Disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Com pestilência o ferirei e o deserdarei. Com pestilência. Está vendo, igreja? A pestilência, ela não é agora. Ela vem desde o começo da humanidade. Com pestilência o ferirei. Eles conseguiram provocar a ira de Deus. Então, as nossas atitudes incrédulas, o nosso comportamento de não crer no que Deus falou, e olha que Deus está falando é com o seu povo, tá? Porque este povo aqui era o povo que viu muitos sinais. Então Deus falou com eles aqui, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles. Eles, até quando não vão crer em mim? Então isso é para nós, igreja, tá? É para cada um de nós. Porque, pastor Marlos, quer dizer que você não tem medo? Eu tenho, claro que eu tenho medo. Eu tenho família, eu tenho filhos, tenho netos, e a gente fica preocupado. Mas quando a preocupação começa a acelerar, eu corro para as promessas. Eu descanso nas promessas de Deus, porque Ele diz que não é homem para que menta. Então nós vamos descansar nas promessas de Deus. Amém, meus queridos? Vamos continuar aí. O desânimo é o que o povo ficou desanimado quando o relatório deles for negativo, leva a dúvida. A dúvida leva à incredulidade. A incredulidade leva à rebelião. E a rebelião leva à morte. Tá? Eu vou repetir. O desânimo gera dúvida. A dúvida gera incredulidade. A incredulidade gera rebelião, e a rebelião leva à morte. É por isso que Josué falou: não sejais rebeldes ao Senhor, porque nós já vimos muitos milagres. Aí Deus falou com Moisés que iria destruir aquele povo. Aí Moisés intercedeu, orou como ele sempre fazia, e pediu ao Senhor: não faça isso, porque que dirá os outros povos? Perdoa o teu povo. Aí no versículo 20 aí Deus responde para Moisés e diz assim: tornou-lhe o Senhor segundo a tua palavra, eu lhe perdoei. Deus falando que perdoou o povo. Porém, tão certo como eu vivo, e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens que, tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já 10 vezes e não obedeceram a minha voz, nenhum deles verá a terra
que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. Eu quero te perguntar, que espírito tem você? Porque Deus falou que em Caleb havia um outro espírito. Qual espírito que tinha nele? O espírito de escolher crer, apesar de tudo que ele viu. Então, meu querido, muitas das vezes você está na igreja no meio da multidão. E muitas das vezes você se deixa levar pela multidão. Mas a fé é pessoal. A fé ela é sua. Se a despeito de tudo que o seu irmão do lado tem visto, e ele não quer crer, creia você. Muitas das vezes as pessoas se deixam levar pela multidão, pelo alvoroço da multidão. Então Josué e Caleb, eles não permitiram que os 10 os influenciassem. Lembrando a vocês que todos eles, os 12, tinham visto, ouvido, andado nos mesmos lugares, ouvido as mesmas coisas, falar das mesmas coisas, caminhar dos mesmos caminhos. E no entanto, 10 optou por não crer nas promessas de Deus. E você? Qual o espírito que está dentro de você hoje, em meio a tudo isso? A toda essa tragédia que nós estamos vivendo? Que espírito que tem estado em você? De medo? De pavor? O medo controlado, ele é até bom, porque ele é preventivo. Mas quando o medo se agiganta, aí ele é ruim. Aí ele pode te levar para uma depressão, para uma síndrome do pânico. Aí você vai sair do mal e entrar em outro mal. Por isso, igreja querida, nós precisamos estar atentos no que ouvimos e principalmente no que falamos. Você é cabeça na sua casa. O que tem saído na sua boca para que seus filhos ouvir sobre tudo isso que está acontecendo? Deus continua sendo Senhor. Deus continua sendo soberano. Amém? Esta palavra para vocês. Que o Senhor nos abençoe. Glória a Deus. Aleluia, meu querido. O Senhor é maravilhoso, Ele é tremendo diante de tudo aquilo que Ele tem ministrado e falado aos nossos corações. E sabe o que é tremendo, pastora? Na quarta-feira o Senhor trouxe uma mensagem que trouxe uma grande ligação com relação a isso, falando sobre esperança, onde nós não podemos perder a nossa esperança, porque Cristo é a nossa esperança. E eu gostaria neste momento de convidar você a juntos conosco clamar ao Senhor, orar, agradecer a Ele por esse infinito amor e permitir com que Ele ministre sobre os nossos corações essa coragem, essa mesma ousadia que teve no coração de Moisés, no coração de Josué, no coração de Caleb, porque nós precisamos ser aqueles que vão apontar o caminho e mostrar o caminho, mostrar a solução, confiar no Senhor. A Bíblia diz que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor. Então que você possa direcionar o teu coração a Deus neste momento
e permitir com que Ele possa falar no teu íntimo. Coloque os seus medos, expresse aquilo que você está sentindo, expresse a sua dor, expresse o seu temor, coloque para fora, coloque para fora. É uma das melhores coisas que tem quando nós estamos vivendo temores internos, quando nós estamos vivendo sentimentos ruins no coração, é quando nós colocamos para fora. Nós sabemos que o papel do psicólogo é ouvir aquele que está enfermo na alma. E o psicólogo ele não traz a solução, ele simplesmente ouve, ou seja, é você colocando para fora aquilo que está na tua alma. Então todos os seus temores coloque para fora, porque senão, como a pastora disse, o medo ele chega em um nível em que ele domina as suas atitudes, domina o seu pensamento. E quando o medo domina a sua atitude, o seu pensamento, ele te conduz para a morte. Mas o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E o amor verdadeiro, ele já foi expressado na cruz do Calvário. Então eu e você estamos debaixo desse amor. Então se permita ser dominado pelo amor. E o amor, ele gera em mim e em você coragem e fé genuína do Deus que nós servimos. Vamos cantar ao Senhor e louvar o nosso Deus. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se você sabe, cante a Ele. Cante a Ele. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Creia no Senhor, meu querido. Creia em Cristo vivo. Rei e Senhor sobre todas as coisas. Descansemos nele. Amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Rogarei ao Pai que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em nós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos, Guarde a palavra do Senhor, meu querido. Guarde a palavra do Senhor. E se alguém me amar, será amado com meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor Jesus. Você pode colocar sua mão sobre o teu coração, meu querido. Você pode orar ao Senhor neste momento. Senhor, nós nos entregamos diante da Tua presença nessa noite. Te louvamos, ó Deus, e engrandecemos a Ti pela revelação que o Senhor trouxe aos nossos corações.
Que essa palavra, Senhor, ela seja como uma semente que está se encontrando numa terra fértil e que ela irá plantar, Senhor, irá crescer e produzir frutos diante da Tua presença, Senhor. Meu Deus, nos ensine a olhar para a Tua palavra, para os Teus mandamentos, e nos ensine a crer genuinamente em tudo aquilo que o Senhor diz. Meu Deus, que os nossos olhos não venham enxergar simplesmente aquilo que nós queremos, mas que os nossos olhos possam enxergar, que possamos compreender a Sua vontade que foi deixada a nós através da Sua palavra. Senhor, toda mente cauterizada, toda mente insensível à Tua palavra, todo coração endurecido às Tuas verdades, que seja agora, Senhor, tocado em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer cura sobre a mente, Senhor, venha trazer cura sobre o coração, ó Pai, e que haja um quebrantamento real e verdadeiro diante da Tua presença, e que nós possamos nos levantar, Senhor, como voz em meio ao deserto, que possamos levantar, Senhor, como atalaias do Senhor, como propagadores de fé e de boas notícias, porque enquanto uns têm trago notícias ruins, nós levamos a notícia que o Senhor é vida e vida em abundância, e por isso descansaremos em Ti, que possamos amar a Ti mais e mais e mais e mais, que não venhamos ser movidos pelos resultados, Senhor, mas ser movidos pela Tua presença, pois o Senhor é real e nós chamamos mais e mais e mais, mais e mais e mais. Você pode cantar, você pode dizer isso. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Feche os seus olhos, querido. Expresse e fale isso com o Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Jesus, quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Você pode dizer mais uma vez. Diga pra Ele. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Jesus, quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, mais e mais, mais e mais, muito mais. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Oh, vem, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais. Oh, mais, oh, mais. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, mais. Oh, Senhor, derrama o Teu amor. Derrama Quero o Te Teu amor amar sobre a tua igreja, mais, Senhor. Quero Te amar mais, O Teu amor e nos Senhor. ensine a Te amar. Nos ensine a Te amar pelo que Tu és. Pois Tu és Deus, Tu és Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais. Que possamos te amar pelo que Tu és. Aleluia. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais, Senhor. Quero Te amar mais. Quero Te amar mais. Quero Te amar mais. Quero Te amar mais. Muito mais, muito mais.
Quero te amar mais. Quero te amar mais. Aleluia, Senhor. Muito mais, Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no teu coração, querido. Jesus, Deixa Ele ministrar em eu você. quero te amar mais. Quero te amar mais e mais, mais e mais. Jesus. Quero te amar mais. Quero te amar mais. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Tu és lindo, Jesus. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido. Glória a Deus. Que possamos focar no nosso Deus, olhar para o nosso Senhor e firmar na Tua palavra. Amém. Que nós possamos estar fundamentados sobre a Tua palavra. Ela é rocha para a minha vida e para a sua vida e para essa humanidade. E que eu e você possamos sempre liberar palavras. Foi como foi ministrado nessa noite. Nós temos duas opções, em ser propagadores de morte ou ser propagadores de vida. Então que possamos propagar, levar a boa notícia, a boa vida, que é a vida do nosso Senhor Jesus, que transforma as nossas vidas e a vida da humanidade. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Agradecer a pastora Marlúcia por estar trazendo a palavra aos nossos corações. Foi uma honra, maravilha demais. Amém? E que eu e você possamos permanecer firmes no Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa. Quarta-feira teremos o culto novamente, não se esqueça. E que nós possamos estar em família, mesmo em distância, mas estarmos em família diante da presença do Senhor. Amém, querido? Deus te abençoe, beijão para todos, fique com Deus. Que a bênção de Deus Pai, a bênção de Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, hoje e sempre. Deus te abençoe. Com Deus, tchau, tchau. Um abraço.